Olá pessoal, meu nome é Kleber Ribeiro, sou professor de Física e vamos começar a conversar acerca de um assunto fundamental no entendimento dessa grandeza que é excelente para você galgar ao longo do conhecimento. Muito bem, vamos falar sobre vetores. Mas nós vamos estudar física ou matemática? Aí você pode perguntar, o que é um vetor? Bom, para entender de fato o que é um vetor, vamos começar a falar de algumas grandezas. Definir o que é uma grandeza. Grandezas que podem ser escalares ou grandezas vetoriais. Muito bem, vamos falar sobre grandezas escalares. Aí você pode perguntar, o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza física escalar, quando para ser bem definida, só precisa de duas coisas, um número e uma letra, que é a unidade, somente isso. Ao passo que grandeza vetorial é diferente, além do número e da unidade, que é a letrazinha do lado, precisa também de orientação. O que vem a ser orientação? Orientação está sempre ligado ao saber para onde ir, o caminho a seguir, o sentido para onde caminhar. Para se entender melhor essa situação, vamos ver uma figura. Na figura seguinte, você percebe uma reta no espaço. Nesta reta no espaço, você tem uma direção. E como é que seria o sentido? Seria para um lado ou para o outro, da mesma reta. Vamos ver outro caso? Ou direção e vamos ver outro sentido, para um lado ou para o outro. Isso é orientação. Vamos ver o terceiro caso? Uma reta, sentido para um lado ou para o outro. Notem que cada uma dessas retas te dão uma orientação, te diz qual caminho seguir, para que lado caminhar. Isso sim é orientação. Ao passo que nós já sabemos o que é orientação, nós vamos começar a falar sobre grandezas físicas vetoriais, sobre o que é de fato uma grandeza vetorial. Então, vamos definir alguns elementos de uma grandeza vetorial. Direção. O que vem a ser a direção de um vetor? Você pode perguntar e pode logo perceber que direção está sempre ligado a uma reta no espaço. Uma reta vai definir, então, sempre uma direção. Depois disso, você vai ver o que é sentido. Vamos entender o que é sentido. Você pode entender sentido a partir da direção. Sentido nada mais é que um lado ou o outro de uma mesma direção, de uma mesma reta no espaço. Isto é sentido. Além da direção e do sentido, você tem também a intensidade ou módulo da grandeza vetorial. Você pode estar perguntando, o que é o módulo, o que é a intensidade? É valor sem sinal? Eu digo a vocês, intensidade ou módulo corresponde ao tamanho da grandeza vetorial, tá? É o valor dessa grandeza. Se você tem o valor da grandeza, você tem a intensidade ou módulo dessa grandeza. Já falamos de intensidade, já falamos de direção, já falamos de sentido. É melhor entender isso visualizando a figura seguinte, onde você vai ver cada uma das grandezas muito bem esclarecidas. Nós já vimos, já enxergamos o que é um vetor, certo? Agora, vamos ver a representação gráfica de um vetor. Como é que você representa um vetor lá no papel quando você estiver resolvendo a tua questão? É muito simples. Para você representar um vetor, você tem que ter basicamente uma reta no espaço apontando um sentido, seguido de uma letra característica. Por exemplo, você tem reta, que identifica a tua direção. Você tem quem? O sentido, que é a seta. E também uma letra representativa. Eu, inclusive, botei C. C de Kleber, você nunca mais esquecer. Para representar, então, um vetor, graficamente basta isso. Bom, já falamos do que é uma representação. Você já viu o que é uma representação de vetor. Agora, dentro dessa representação, nós temos alguns elementos importantes. Vamos vê-los. Primeiro, origem. Origem de um vetor. Vem a ser o quê? Como o próprio nome diz, origem é o começo, é o início da seta que representa o vetor. Então, seria o ponto O da nossa figura. Seguido também de quem? Você já viu a origem, agora vai ver a extremidade do vetor. O próprio nome diz, extremidade é a parte final dele. Seria o ponto P da nossa figura. Vamos observá-la. Então, você tem a origem e vai passar a ter também a extremidade, que é o ponto P da figura.
Você conhece a origem, começo, conhece a extremidade, que é o final. Você já conhece os elementos importantes de um vetor. Agora que você já conhece o vetor, vamos fazer uma classificação especial. Por que essa classificação? Porque como o vetor é um armamento matemático, certas operações precisam ser feitas. E para se fazer as operações, precisa de algumas características. Vamos às representações especiais. Você tem, primeiro, vetores unitários. O que vem a ser um vetor unitário? Um vetor é unitário quando o tamanho dele é de uma unidade apenas. Agora, nem todo vetor unitário interessa para a gente. Os que mais interessam são os vetores I, J, K. Que vetores são esses? Essa deve ser a tua pergunta. E eu te respondo. Os vetores I, J e K são os vetores que estão ligados aos 3 eixos de orientação: altura, largura e comprimento. As 3 dimensões. Quando você conhece esses 3 vetores, você consegue representar qualquer vetor, como na figura seguinte. Observem, I sempre no sentido da orientação X, K sempre no sentido da orientação Z. Por último, J na direção, no sentido do eixo Y. Com isso, você pode representar qualquer vetor com esses 3. Muito bem. Já vimos vetores, bastante de vetores. Agora vamos ver uma outra classificação, que são os vetores simétricos. Como é que você entende o que é um vetor simétrico? Bom, simétricos são quando eles são contrários. Observe a figura. Está aí o vetor C. Esse vetor tem o seu simétrico, que seria quem? O vetor menos C. Percebam, notem que eles são paralelos, mantêm a mesma direção. Eles têm o mesmo tamanho, logo devem ter a mesma intensidade. Por último, tem sentidos contrários. Observe as setas que são opostas. Por isso aparece menos C e aparece C, para indicar que um é contrário ao outro. Aí você pergunta, bom, então um é negativo, o outro é positivo? Não, não necessariamente. Esse menos é só para indicar o quê? Que um é contrário ao outro, e apenas isso. Só que um é contrário ao outro. Vamos ver outro exemplo. Observe o vetor menos A. Botei especificamente menos A, para que você não associe a mais e a menos. Agora vamos ver o simétrico dele? Seria o vetor A. A para cima, menos A para baixo. Não é menos A porque está para baixo, não é isso. É menos A porque é contrário ao vetor A. Já que conhecemos o vetor como um todo, vamos entender um pouco mais da sua álgebra, da álgebra vetorial, que consiste em operações com vetores. Ei, pode-se somar vetores? Vamos ver algumas delas. Vamos começar com a operação de soma, que pode ser feita de 2 formas. Começando então pela regra da linha poligonal, que consiste em quê? Bom, como o próprio nome diz, linha poligonal. Você vai descrever, vai desenhar um polígono. Só que esse polígono é formado pelos vetores. Os lados são os vetores. E você tem uma maneira de fazê-lo. Você vai botando vetor após vetor, um em seguida do outro, ligando sempre a origem com a extremidade, o final com o início de cada vetor. Vamos ver com uma coisa bem simples. Considere então, por exemplo, um conjunto de vetores. Quando você tem esse conjunto de vetores, você tem vetor B, vetor C, vetor E. Notem, eles estão aleatoriamente dispersos no espaço. Aleatoriamente mesmo, sem uma ordem propriamente dita. O que você vai fazer então? Para somar pela linha poligonal, você vai tomar um dos vetores e então colocar um após o outro, como indicado agora. Vamos ver. Tomemos o vetor B. Notem, origem e extremidade. Vamos ao próximo vetor, vetor C. Vejam, colei a origem do C na extremidade do B. Notem que eu escolhi aleatoriamente tanto o B quanto o C. Seguido, então, temos o vetor E. Muito bem. Percebam, B, C, E. Isso está formando uma figura. Para fechar a figura, aí vai precisar de quem?
do que nós chamamos de vetor resultante ou vetor soma, que seria quem? É um vetor que tem origem em B e extremidade em E. Fisicamente, o que está acontecendo aí? Eu posso tirar B, C e E, isto mesmo, tirar os 3 vetores e colocar apenas um que é o vetor soma. Eu quero dizer então que a nossa operação matemática aqui de soma é uma operação diferente, em que você substitui 3 por 1, tira 3 e coloca apenas 1. Interessante. Agora, o que é mais interessante é que nem sempre somando 2 com 2, nesta soma, eu vou obter 4. Muito bem. B, C, E, gerando então o resultante ou soma S. Vamos a uma outra operação com vetores, a outra forma de operar na soma de vetores. Esta outra forma é conhecida como regra do paralelogramo. É um desenho praticamente também. Como é que você faz? Você imagina 2 vetores já dispostos com as origens ligadas, uma ligada à outra, como na figura. Observem. Temos vetor C, vetor E. 2 vetores cuja característica fundamental é ter as origens ligadas. A origem do primeiro ligada à origem do segundo. Aí começa a operação de soma. Daí para frente, o que você vai fazer? Muito bem, você vai traçar na extremidade de E uma reta paralela ao vetor C. Isso, esta reta é paralela a C. E o tamanho? Não interessa o tamanho, só precisa ter uma única coisa. Ela precisa ser paralela a C. Depois disso, você pega na extremidade de C e traça uma reta paralela ao vetor E. Então, você tem 1, 2, 3, 4. 4 lados formam o paralelogramo. 4 lados sempre paralelogramo? Não. Para ser paralelogramo, sabe o que você vai ter também? Vou dizer, 2 lados paralelos 2 a 2. Os lados opostos têm que ser sempre paralelos. Esse é o pré-requisito para que 4 lados formem um paralelogramo. Bom, após isso, como é que você vai desenhar o vetor soma, que é o vetor que vai substituir C e E? Fácil. Ele tem origem na junção deles e extremidade no corte das retas paralelas. Você percebeu? É simples, é a diagonal de quem? Do paralelogramo. Mas é a diagonal que passa na origem comum dos vetores. Parece difícil, né? Na verdade é muito, muito, muito fácil. Fácil porque é simplesmente uma construção geométrica, em que você pega 2 vetores e tira-os de lá, colocando apenas um. É importante perceber que como o vetor é uma grandeza que representa o elemento vetorial, ou seja, como o vetor é um ente matemático que só faz representação daquilo que é a grandeza vetorial, esse vetor ele tem características. Quando eu digo que eu estou somando vetores, eu, na verdade, estou fazendo o quê? Estou tirando um conjunto que tem as suas características próprias e colocando uma única grandeza, que vai ter as mesmas características do conjunto como um todo. E é isso que é importante. É assim que se opera na soma de vetores. Operação de subtração vetorial. Como é que você vai subtrair vetores? Parece difícil, né? Mas já que fizemos a soma, vamos usar a subtração. Observe o exemplo a seguir, onde nós vamos fazer uma subtração do vetor A menos o vetor B. Vamos ver a figura? Temos aí A e B, 2 vetores com a primeira característica importante. As origens já estão ligadas, ou seja, eles têm uma origem comum, uma mesma origem. Para você fazer a subtração, a primeira coisa importante é ter as origens iguais, ou seja, partindo do mesmo ponto. Depois disso, vamos ver agora. Bom, parece um tracejado complicado de figura, mas olha como é simples. Dado o vetor A e o vetor B, fazer A menos B é somar o vetor A com o oposto do B, com o simétrico do B. Quem é o simétrico do B? Ora, se o B é para a direita e para cima, o simétrico dele é como? Para a esquerda e para baixo. Está aqui o simétrico. Então esquece o B.
Vamos somar A com menos B. Somar A com menos B é encontrar o vetor diferença. Notem, peguei A e peguei o B. Substituir B por quem? Por menos B, o oposto dele. E agora fiz a soma. Soma que vimos ainda há pouco, já conhecemos, já sabemos como é que faz. A soma é feita de que forma? Dados vetores com a origem ligada, você vai fazer o quê? Traçar uma paralela ao primeiro vetor, uma paralela ao segundo vetor. No encontro delas, você tem a extremidade desta soma dos dois. Vai da origem do primeiro à junção das retas paralelas. Notem, esta soma de A com menos B é o que nós chamamos de vetor diferença. Agora, olha a figura que aparece. Nesta figura, verifiquem comigo. Esta reta tem o mesmo tamanho que esta. Até aí tudo bem. Esta outra, o mesmo tamanho que esta aqui de cima. Beleza? Eu posso dizer que esse triângulo aqui, ó, é exatamente igual ao de baixo. Triângulos congruentes, triângulos iguais, em que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então eu posso dizer que esse pedaço é exatamente igual a esse. Daí vem um macete. Um macete para subtrair dois vetores. Quando eu quiser A menos B, o que é que eu faço? Eu traço um vetor de B para A. A menos B, vetor de B para A. Do segundo para o primeiro. Parece fácil, né? E é muito fácil. Soma vetorial, subtração vetorial são muito fáceis. As operações de soma e subtração são feitas sempre assim, mais ou menos que de forma geométrica, em que você simplesmente desenha. É claro que, de acordo com a figura que você vai ter, você pode muito bem calcular o tamanho de cada vetor, até por regras matemáticas, como lei dos senos, lei dos cossenos. Para a gente agora, isso não vai interessar muito. Vejamos a próxima operação, que é a operação de produto, de um escalar por um vetor, de um número por um vetor. Como é que se faz essa operação? Como é que você vai somar um número, que é um elemento literalmente escalar, com um vetor, que, como o próprio nome diz, é uma grandeza vetorial, ou representa uma grandeza vetorial? Parece somar banana com abacate. Pode não dar uma mistura muito boa, mas é uma vitamina excelente. Nesse caso aqui é diferente. Você vai multiplicar um número por um vetor. Na verdade, você vai alterar o tamanho desse vetor. Você vai mudar não a orientação. Observem a figura. Nós temos nessa figura o vetor A. Como é que seria o vetor 2A? Bom, 2A, não são dois A's, não é isso? É 2A, duas vezes o vetor A. Vamos ver? A, 2A. Se você medir o tamanho do A e medir o tamanho do 2A, você vai perceber que o 2A é o dobro do vetor A. Notem que a direção permanece a mesma. Como seria então o vetor menos 2A? Menos indica o que mesmo? O menos aqui indica sentido contrário. Lembra do simétrico? Menos é sempre sentido contrário. Então, menos 2A é o negativo do 2A, ou seja, 2A para a direita, menos 2A para a esquerda. Tamanho do menos 2A, duas vezes o vetor A. Se aqui fosse 5, aqui seria 10 com certeza. E por último, vetor meio A. Meio A, isso. É como dividir por 2. Em outras palavras, é pegar um vetor e encontrar a sua metade. Em todos os três casos, notem, 1, 2, 3, você percebe então que a direção permaneceu a mesma. O que é que mudou? O que é que mudou mesmo? Simplesmente mudou o tamanho, quando é positivo, e o tamanho, juntamente com o sentido, quando for negativo. Não esquece, o menos é para mudar o sentido, somente isso. É assim que funciona. Muito bem. Essa próxima operação, ela requer um pouco mais de cuidado, porque ela é bem mais geométrica que qualquer dos casos. Agora é a decomposição vetorial. Decomposição? Isso mesmo. Vamos pegar um vetor e dividi-lo, separá-lo, dividi-lo em duas partes, que em geral são duas partes perpendiculares entre si. Vamos ver como é que começa.
Observe a figura. Temos aqui, então, dois vetores. Melhor dizendo, temos um vetor e vamos encontrar dois a partir dele. Como é que faz isso? Dado esse vetor e o par de eixos, que me diz a orientação na qual eu vou decompor, eu vou pegar essa força, que é um vetor, e decompor numa vertical e em outra horizontal, ou seja, uma em duas. Como é que faz isso? Na extremidade da força, você traça uma reta paralela ao eixo x. E na outra extremidade, uma reta paralela ao eixo y. Notem, deste ponto saem duas retas paralelas aos vetores. Até aí tudo bem. Vamos ver mais à frente então. Dado que eu peguei a força e já tracei as paralelas, observem agora o que acontece. Esta força nada mais é que a sombra que F faz na direção x. Essa é a sua componente x. E esta força Fy é quem? É a sombra que o F faz na direção vertical. Então você tem uma força, agora tem duas. Notem que tem uma angulação. Existe uma angulação aí que pode ser calculada facilmente posteriormente. Agora vejam, Fx e Fy são as componentes desse vetor. Vamos ver um exemplo. Observem a figura que aparece aqui. Nessa figura eu tenho alfa é a angulação, Fx é a força, Fy é a outra força. Vamos ver então agora uma animação para você enxergar a decomposição sendo feita. Vamos ver. Muito bem, agora que você viu a animação, vamos ver a aplicação disso. Vamos resolver um exemplo, resolver um pequeno exercíciozinho. Vocês prestaram atenção na aula? Então vamos ver se vocês sabem resolver essa questão. Observe, vamos decompor um vetor de intensidade 40 unidades, pode ser força, qualquer coisa, 40 unidades, que forma com a horizontal um ângulo cujo seno vale 0,6 e o cosseno 0,8. Tá? Observem, vamos decompor essa força. 40 unidades, ângulo cujo seno 0,6 e 0,8. Tá? Muito bem, observem a figura. Você tem a força, tem a angulação e já fizemos a decomposição. Vamos considerar esse triângulo que aparece aqui. Muito bem. Observando o triângulo achurado e aplicando ao mesmo as relações trigonométricas, tem-se definição do que é cosseno de um ângulo. Até onde se sabe, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa lá do triângulo. Aí você pode perguntar, ei, cadê a seta do Fx? Aqui não tem seta, aqui também não tem seta. Estamos trabalhando com quem? Com o módulo, é o tamanho. O tamanho não tem seta, é simplesmente o valor da grandeza. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Daí nós temos, então, está dividindo, passou multiplicando. Opa, Fx é igual a F que multiplica cosseno de alfa. Conhecendo F, conhecendo cosseno, nós temos o problema resolvido. Vamos lá. Fx é igual, F é 40, beleza? Cosseno alfa, foi dito, é 0,6. Fazendo a multiplicação, encontramos que o valor de Fx é 24 unidades. Ou seja, analisa, você tinha 40, só na direção x já tem 24. Vamos ao outro lado. Seno de alfa. Conhecendo o que é o seno, seno quem é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Novamente a pergunta vem, e cadê a seta? Cadê a seta? Eu digo a vocês, não tem seta, é só tamanho. Muito bem, passou dividindo, multiplicando, está aqui. Fy é igual a F que multiplica seno de alfa. Você já tem o valor de F, que é 40. Tem o seno, que é 0,8. Então tem o Fy, desculpa. O Fy vale 32 unidades. Você percebeu que nós conhecemos uma grandeza muito diferente? Uma grandeza que, apesar de somar, subtrair, até multiplicar, não é um número. É uma grandeza completamente fictícia. Você não pega um vetor, você não segura, não pesa um vetor, não tem nada disso. O que você pode fazer é simplesmente imaginar uma grandeza física que tem propriedades numéricas e geométricas.
Numéricas, porque tem operações matemáticas. Geométricas, porque tem figura, tem decomposição, tem separação. Essa grandeza, que parece ser um negócio de outro mundo, é de uma outra parte, que é importante, que é a matemática. Essa grandeza você vai ver muitas vezes. Em toda a mecânica, tudo está associado a vetor, tudo. Você pega qualquer coisa de velocidade, de aceleração, de força, você sempre vai ter a grandeza física vetor ligado ao que você está estudando. E mais ainda, o próprio conceito do que é física, do que é cinemática, do que é dinâmica, está ligado estritamente a vetor. Dizer, por exemplo, que você pegou um corpo e aplicou uma força sobre esse corpo, é dizer que sobre ele existe uma grandeza física, um vetor aplicado a ele. Dizer, por exemplo, um corpo saiu em velocidade de 20 km por hora. Isso é um vetor também. Por quê? Porque quando você fala 20 km por hora, você está dizendo o quê? Um valor. Mas falta mais alguma coisa para saber com clareza o que se quer mencionar. Você quer dizer, falta direção, falta sentido, falta para onde está sendo esses 20 km por hora. Pode ser, por exemplo, também a aceleração de um corpo, que corresponde a quanto é que a velocidade está variando. Também é um vetor. Nós falamos, velocidade é um vetor, aceleração é um vetor, ou seja, grandezas que têm propriedades, direção, sentido e intensidade. Mas nem tudo que tem direção, sentido e intensidade é de fato um vetor. Quer ver um exemplo? Vamos observar aqui este livro. Observem bem comigo. Vamos fazer duas rotações, como se fossem dois vetores. Se rotação fosse um vetor, eu somando rotação para a esquerda, rotação para a direita, tem que dar o mesmo resultado que somando para a direita e depois para a esquerda, isto é, invertendo a ordem. Mas vamos ver o que acontece. Dado o livro, vamos fazer a rotação dele. Primeiro para frente, 90 graus, beleza. Depois, 90 graus para a esquerda. Vocês estão vendo a capa do livro. Vamos voltar. Fazer agora de outra forma, sentido trocado. Primeiro para a esquerda, depois para frente. Vamos ver? Primeiro para a esquerda, depois para frente. Notem, deu dois resultados diferentes. Significa dizer que quando você altera a ordem, o resultado final não é o mesmo. Diferente de soma vetorial, que você somar A mais B ou somar B mais A, dá sempre o mesmo resultado. Notem, então, que além dessa grandeza de rotação, existem outras, e algumas outras também. Ok? Vamos ver umas dicas de estudo. Muito bem. Você, aluno, que viu essa matéria pela primeira vez, ou até mesmo você que já viu outra vez. Bom, a dica mais importante para você é que, primeiro, estude trigonometria, relações trigonométricas. Estude lei dos senos, lei dos cossenos. Se você tiver isso em mãos, qualquer problema de vetor está muito bem resolvido. E mais ainda, estudar nunca é demais. Se você conhecer matemática, acabou qualquer problema. Muito bem. Por hoje é só. Nos vemos em outra ocasião. Ok? Falou! Na aula de hoje, estudamos os vetores. Vetor, grandeza que representa todos os elementos vetoriais, todas as grandezas físicas vetoriais. Analisamos as grandezas escalares e vetoriais. Grandeza escalar só precisa de número e unidade, número e letra. Grandeza vetorial, número, unidade, que é a letra, mais a orientação, que é a direção e sentido. Vimos também operações com vetores. Operações com vetores, soma, subtração, multiplicação por escalar e decomposição. É um negócio diferente. Nessa soma, por exemplo, você vai ver que somando 2 e 2, muitas vezes não é 4, pode até dar 0. Bons estudos! Você, caro colega, que vai lecionar, vai explicar ao aluno este assunto,
vai perceber que tem uma certa dificuldade, sobretudo para aqueles que não conhecem um pouco de matemática. Uma dica importante para você é, sempre que for fazer qualquer operação, por exemplo, deve-se desenhar passo a passo. Ou seja, o aluno tem que ver não somente a solução, mas a construção dela. Esse é o ponto mais importante. Visto que vetor, em geral, está associado a desenho, o aluno tem que ver e resolver. É assim que funciona.